Eu sou Leonardo Facchini, da Você Finanças Pessoais, e estou aqui para mais um Periscope, onde eu quero trazer o conceito do pagar e receber juros, que se a gente conseguir entender isso, provavelmente a gente consegue resolver ou equilibrar o nosso orçamento, conviver um pouco melhor com as nossas finanças, né? No mundo das finanças pessoais, no mundo do planejamento financeiro, se eu puder resumir, existe basicamente essas duas figuras, tá? Que são os pagadores de juros e os recebedores de juros. Simples assim, tá? Pagadores de juros são aquelas pessoas que gastam mais do que recebem com o seu salário, com as suas receitas, tá? E aí precisam recorrer a empréstimos, ao cheque especial, ao cartão de crédito, né? Por outro lado, na ponta de quem recebe juros, são as pessoas que gastam menos do que recebem, de toda a sua receita, né? E aí que mora o desafio, que entre esses dois grupos nós precisamos entender que existe o sistema financeiro, ou que existem os intermediários bancários, os intermediários financeiros, que são os bancos, as corretoras, as seguradoras, todas essas empresas que intermediam esse sistema, que fazem o dinheiro circular. E o dinheiro circular da onde? Dos que vão receber juros para os que vão pagar juros. Tá? E os intermediários nessa ponta, eles vão receber comissão por isso, eles vão receber, ou o que a gente chama de spread, no caso dos bancos, o spread bancário. O que é? Quando a gente deixa o nosso dinheiro lá na poupança, num CDB, num fundo, enfim, em alguma aplicação no banco, o banco remunera o nosso dinheiro. De repente, vamos pensar que ele remunera o nosso dinheiro em 1%. Então, esse dinheiro nosso que está lá no banco, ao mesmo tempo, é esse dinheiro, parte desse dinheiro que ele utiliza para, de repente, emprestar no crédito imobiliário, para emprestar no crédito pessoal, para emprestar no financiamento de veículo, onde as pessoas vão pagar, aí quem precisa pega esse dinheiro e paga-se juros. Tá? Então, a diferença, vamos dar um exemplo do cartão de crédito. Então, você está com o seu dinheiro lá, numa aplicação que te paga 1% ao mês. E aí uma pessoa precisa utilizar desse dinheiro no cartão de crédito que ele vai cobrar 10%. Então essa diferença, 9%, entre o que ele paga para quem está deixando o dinheiro com ele e para quem paga para o banco, quem está pegando o dinheiro emprestado, é o que a gente chama de spread bancário e é o que o banco vai receber, é o que o banco vai lucrar. Tá? E aí o desafio para nós é migrar do mundo dos pagadores de juros para o mundo dos recebedores de juros. Não é tão simples, não é tão fácil, mas é possível, né? A partir do momento que eu coloque a quantia que for no banco, numa aplicação, por exemplo, num investimento, aquilo já me retorna, aquilo já está gerando, começa a gerar um retorno, eu começo a receber juros proporcional daquele dinheiro. Às vezes o que a gente esbarra é que às vezes nós achamos que nós não temos muito dinheiro ou que precisa de muito dinheiro para fazer um investimento, para começar a receber juros. E isso não seria muito verdade. No mundo do dinheiro também, no mundo dos investimentos, não se falam em números, mas se falam em porcentagens. Então, se eu vou ter um rendimento, por exemplo, de 1%, independe muito o valor que eu tenho lá. O rendimento de 1% sobre R$10, sobre R$100, sobre R$1.000, sobre R$100.000 é os mesmos 1%. Então, o que eu convido vocês é a refletirem de que lado que vocês estão, se vocês estão pagando juros, ou seja, precisando recorrer às vezes ao empréstimo pessoal, às vezes parcelamento no cartão de crédito, às vezes estoura o cheque especial, fazendo as compras financiadas, seja um automóvel, a residência, não sei, tá? Ou se vocês estão já entrando no mundo dos recebedores de juros, que são as pessoas que conseguem ter um pouco mais de paciência, tá? Gastam menos do que ganham, e essa diferença elas colocam numa aplicação, num investimento para renderem juros. E aí que é o legal, porque se eu estou no mundo dos pagadores de juros, vocês concordam que, por exemplo, eu vou comprar um carro financiado
eu vou pagar muito mais caro por aquele carro, ou seja, o meu esforço vai ser muito maior para adquirir um carro. Eu falo que, então, para adquirir o mesmo carro, eu tenho vários... eu vou pagar mais caro. Já se eu consigo migrar para o mundo dos recebedores de juros, o que acontece? Eu começo a colocar o meu dinheiro para trabalhar por mim e ele se multiplica. Então, diferente, talvez num futuro eu vou conseguir comprar o mesmo carro, comprar várias coisas, fazendo um esforço menor da minha parte. Por quê? Porque o dinheiro ele vai estar lá se multiplicando. Esse é o grande desafio. Tá joia? Deixa eu só fazer uma coisa aqui, gente. Eu preciso aprender a mexer nisso aqui. Tá? Mas, então, esse é o desafio. É como a gente migra do mundo dos pagadores de juros para o mundo dos recebedores de juros. Esse é o grande desafio. Tá? Comecem a refletir sobre isso. Vocês não vão mudar, provavelmente, do dia para a noite, tá? Mas vocês vão sim mudar. Vocês precisam sim dar o primeiro passo. E o primeiro passo, de repente, por um longo período, por um período, você vai estar migrando dos recebedores, dos pagadores de juros para os recebedores de juros, tá? Tem alguém que está colocando, estou devendo 200 mil, tem como reverter? Tem como reverter. Até convido você a seguir no Periscope, o Periscope, eu não lembro o nome, mas é o Jober Chaves. Ele tem uma história de sucesso, ele é uma pessoa que reverteu, se você está devendo 200 mil, ele era uma pessoa que devia R$1 milhão há um tempo. Ele até tem um livro publicado onde espera só um pouquinho, onde ele conta um pouco disso, onde ele conta essa trajetória dele, tá? Mas respondendo, é possível sim a gente reverter qualquer situação. Basta a gente querer verdadeiramente fazer. Basta a gente verdadeiramente querer estar disposto a pagar o preço, tá? Disposto a fazer o que tem que ser feito. Então, quando se diz, é possível reverter uma situação de dívida? É extremamente possível, tá? Mas provavelmente não vai ser nada fácil. Você vai ter que pagar um preço para sair disso. Mas eu te adianto que a recompensa depois vai ser fantástica, tá? E aí, não estou conseguindo ler o nome, mas o que você deve fazer? Então, o primeiro ponto é começar a entender de educação financeira, começar a entender essa relação do dinheiro, tá? Então, assim, diagnosticar, entender o que o dinheiro pode fazer por você, tá? Nesse primeiro momento. Então, entender em relação aos investimentos, essa questão de receber juros ou pagar juros, tá? E um segundo passo, o que é? Você refletir com muita seriedade por que você contraiu essa dívida, qual foi o motivo dela, tá? Tentou montar um negócio, foi realmente gastos, extravagâncias, eu não sei, tá? Mas tenta diagnosticar qual foi a causa deste problema. Então, o que te levou a endividar todo este valor, tá? Fazer um novo empréstimo resolve? Não. Tá? Pelo contrário, fazer um novo empréstimo, o que vai acontecer? É mais ou menos aquele ditado que a gente diz, tentar apagar um incêndio, tentar apagar uma fogueira jogando gasolina. Jogando não vai funcionar, tá? Não vai adiantar. O seu problema aqui não é tentar amenizar a dor, tá? Fazendo uma analogia com uma doença, com um médico, você não está precisando de um remédio, mas você precisa identificar o que te levou a contrair essa dívida, a chegar nessa situação, tá? Para curar a causa. E a causa normalmente está há um bom tempo atrás. Tem um pouco a ver com os seus hábitos, tem um pouco a ver com o seu dia a dia. Então, puxa, como é que... o que te levou a fazer isso? E provavelmente para mudar esta situação, você vai ter que dar uns passos para trás, tá? Você vai ter que repensar a forma como você gasta, a forma como você usa o seu dinheiro e principalmente a forma como você pode começar a investir o seu dinheiro, tá?
te convido a de repente, dar uma pesquisada lá no YouTube. Eu tenho um canal, tá? Onde eu vou ter mais dicas, tem mais vídeos, sacadas que podem te ajudar. No Facebook também eu tenho uma página, eu tenho um curso de planejamento financeiro, na verdade é um planejamento de vida e financeiro que é online. Nós estamos iniciando a segunda turma no final de janeiro, pode ser uma oportunidade, tá? Mas, como você colocou, parar de frequentar lugares caros. Aí vai um detalhe, não é parar, tá? Planejamento financeiro a gente não pode ser radical, tá? Pelo menos é o que eu acredito, é a forma como eu trabalho, é a forma como eu desenvolvo o planejamento de vida e financeiro com os meus clientes, e é o que eu venho divulgando, tá? Você não precisa parar, mas você precisa sim, talvez, dosar quantidades. Puxa, eu costumo, por exemplo, comer fora 2 vezes por semana. Você vai parar? Não vai, porque a sua vida vai ficar chata. Mas talvez repensar que você não vai mais poder ir 2 vezes por semana nesse período e vai ter que ir 1 vez por semana só, ou 2 vezes por mês. Mas eu parto sempre do pressuposto que a gente não faz mudança radical, mas o que a gente faz é pequenas variações e dosagens. Então eu não deixo de fazer nada, tá? O planejamento financeiro não tem a ver com privações, mas tem a ver com readequações, tá? Com repensar e principalmente essa questão de doses. Então diminuir a ansiedade, diminuir a impulsividade de fazer as coisas, de comprar, mas eu não deixo de comprar, mas eu começo a tomar consciência e rédea da minha vida ao longo de um tempo. Isso não é fácil. Tá? Isso não é do dia para a noite, a gente não resolve o nosso problema em 1 semana, em 1 mês, mas eu preciso começar a pensar sobre isso, é fundamental, é extremamente importante. É joia? Eu acho que era isso que eu queria compartilhar hoje com vocês, tá? Ainda estou me acostumando com a ferramenta, esse é o 3º periscópio que eu faço, eu estou mais acostumado em gerar vídeos para o YouTube, para o Facebook, mas quero estar aqui com frequência, então, tá? Qual é a dica que você daria para uma pessoa que ganhou na Mega Sena? Tá? A primeira dica que eu daria para a pessoa que ganhou na Mega Sena, ou enfim, é investir em educação financeira. A gente tem uma crença que, até eu faço um periscópio a respeito disso, eu não vou me aprofundar, mas o nosso problema não tem a ver com dinheiro, mas tem a ver com a cultura e a forma como a gente olha para o dinheiro, tá? Então, o dinheiro ele tem a função de potencializar as coisas na nossa vida. Se eu tenho um problema de ordem ocasionada pelo dinheiro, se eu tiver mais dinheiro, se eu ganho na Mega Sena, o meu problema vai se agravar. Tá? No curto prazo eu posso ter a ilusão que vai ficar bom, mas se eu olhar num horizonte de 5, de 10, de 15, de 20 anos, é bem provável que eu volte com uma situação pior do que a que eu estava antes de ganhar na Mega Sena. Isso é comum, a gente ouve histórias a respeito disso. Tá? Mas a recomendação é essa: invista um pouco em educação financeira e entender como funciona o mercado do dinheiro, entender como é que funciona esse sistema capitalista, essa questão do pagador de juros, do recebedor de juros, como é que eu posso equacionar isso na minha vida. Então entender um pouquinho melhor. A gente investe tanto tempo, a gente investe tanta energia nos estudos, numa faculdade, pós, mestrado, não para por aí para aprender a ganhar dinheiro, para ganhar cada vez mais, e a gente não investe tempo algum em aprender como multiplicar o nosso dinheiro, em como gastar melhor o nosso dinheiro, entendeu? E esse é o meu convite, essa é a minha causa, tá? A pessoa que fica rica pode ficar gastando. Então, mas a gente precisa entender como é que ela ficou rica, porque o gasto, não tem problema nenhum em gastar dinheiro, tá? O dinheiro foi feito para ser gasto. A questão é a equação como eu faço isso, tá? Aí são conceitos, a gente pode falar sobre renda passiva, renda ativa. Eu vou começar a explorar o periscópio com mais frequência, tá? Eu não consegui ver o nome, mas perguntaram o que eu faço. Eu sou planejador financeiro, trabalho com educação financeira e com planejamento financeiro pessoal e familiar. Eu tenho uma empresa que chama Você Finanças Pessoais e faço isso há 7 anos. Então eu ajudo pessoas, ajudo famílias a terem uma vida mais tranquila a partir de um bom relacionamento com o seu orçamento, com as suas finanças. Então,
E aí promovo desde palestras online, treinamentos, workshops. Até o ano passado eu estava muito focado no mundo offline. Então estou situado em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde eu atuo, onde a gente já desenvolve esse trabalho. E agora, com o advento da internet, a minha missão é levar isso para o mundo. Então tem uma página no Facebook, tem um canal no YouTube, onde eu procuro trazer esses conceitos de finanças, trazer esses conceitos de educação financeira para o nosso contexto de vida, tá? E entender como que a gente pode se relacionar melhor com o nosso dinheiro e ter uma vida mais tranquila, tá? Para mim, educação financeira não tem a ver com guardar dinheiro, com investir, mas tem a ver com eu viver a minha vida da melhor forma possível, equacionando o meu dinheiro. Tá? Independente do valor que eu ganho, se eu ganho 1, 2, 5, 10, 20, 30 salários mínimos, é bem provável que todo mundo que está aqui nos assistindo, você conhece alguém que às vezes ganha igual, às vezes menos do que você, e você olha para aquela pessoa e fala, puxa, mas como ele tem ele faz mágica com o dinheiro dele, parece que ele multiplica o dinheiro dele. E em alguns casos eu falo que eles realmente multiplicam, mas não o dinheiro, mas eles multiplicam a vida deles, eles dão valor à vida deles e dão menos valor ao dinheiro. E é um pouco do que a gente precisa, às vezes, refletir. Como que a gente pode usar o nosso dinheiro, independente do valor que seja, para ter uma vida mais tranquila. Tá? E o tema de hoje do pagar e receber juros tem um pouco disso. Eu preciso sim entender esse mecanismo, essa dinâmica e migrar para o mundo dos recebedores de juros, e fazer o meu dinheiro se multiplicar. A gente sabe o quanto que é difícil ganhar o dinheiro, trabalhar, ralar o dia todo, seja no seu emprego, seja com o seu negócio, com o seu empreendimento. É difícil a beça para ganhar o dinheiro. Então a gente tem que valorizar e gastar muito bem gasto cada R$1 que a gente recebe. Seja gastando com as nossas contas do dia a dia, seja gastando com as nossas contas do futuro, que aí entra as estratégias de investimento para aposentadoria, para minha próxima viagem, para a educação dos meus filhos, para a minha festa de 20 anos de casamento e todos os outros sonhos e desejos que eu tenho. É só uma questão de eu equacionar presente e futuro e fazer o meu dinheiro render o máximo possível. Tá? Mas é isso, eu vou voltar com muita frequência. Quem gostou, começa a me seguir no Periscope. Eu pretendo aumentar a frequência de fazer periscopes, tá? E me procura no Facebook, Leonardo Facchini, eu tenho uma página, Você Finanças Pessoais é a página da empresa, tem um canal no YouTube, e no final de janeiro eu lanço um curso sobre planejamento de vida e financeiro. É a segunda turma, a gente lança oficialmente na semana seguinte, tá? De repente pode ser uma oportunidade aí de dar um primeiro passo nesse 2016. Mas é isso, gente, agradeço demais a audiência de vocês. Até o nosso próximo Periscope. Um forte